Olá! Sabe uma coisa que muita gente se pergunta ao ler a Bíblia? Se aquelas histórias todas são só uma coleção de eventos que aconteceram ou se tem algo a mais, um fio condutor que une tudo. Pois é, usando as notas da Bíblia de Estudo NVI, a gente vai mergulhar na ideia de que cada detalhe, desde o comecinho lá em Gênesis, faz parte de um grande plano com um propósito bem definido. E essa é a grande questão que vai guiar a nossa conversa. Será que os relatos bíblicos são só acontecimentos soltos, meio aleatórios? Ou será que são peças de uma imensa tapeçaria tecida com um objetivo claro, do início ao fim? Bom, este aqui é o nosso roteiro. A gente vai dar uma olhada em como esse propósito divino aparece na ordem do mundo, nos julgamentos, na vida das pessoas e, no final, como tudo isso se amarra para contar uma única e grande história. Então, vamos começar. Nossa primeira parada é a própria estrutura da criação. A gente vai ver que até as leis mais antigas, aquelas que hoje podem parecer um pouco estranhas, não eram arbitrárias. Elas faziam parte de um plano intencional. Essa é uma daquelas regras que, à primeira vista, parece meio esquisita, não é mesmo? Mas as notas da Bíblia de Estudo mostram que essa distinção lá no livro de Gênesis tinha uma lógica muito prática e um propósito muito claro na história que estava se desenrolando. O ponto aqui não era classificar os bichos como bons ou maus. A questão era totalmente funcional. Os animais chamados de limpos foram designados assim porque eles tinham papéis muito específicos a desempenhar no plano divino. E aqui são os 3 propósitos principais, segundo a nota de Gênesis. Primeiro, garantir que as espécies continuassem a existir depois do dilúvio. Segundo, eles serviam para os sacrifícios, que era um ato de adoração a Deus. E terceiro, serviam de alimento para as pessoas. Olha só cada detalhe com uma função bem clara. E essa ideia de propósito não se aplica só à ordem natural, não. Vamos ver agora como ela também dá um novo significado para os atos de julgamento divino, mostrando que eles não eram só punição, mas ações bem pensadas para redirecionar o curso da história. Aqui a gente tem um conflito direto de intenções. De um lado, a humanidade com um plano super ambicioso. Do outro, Deus, com um plano completamente diferente para o futuro do mundo. O contraste aqui é muito direto e poderoso. De um lado, o plano humano era centralizar tudo, evitar que o povo se espalhasse. Do outro, o plano divino era garantir exatamente o oposto. A nota de estudo até aponta a ironia de usarem a mesma frase venham, vamos, para propósitos totalmente contrários. Então, o ponto crucial aqui é que a confusão das línguas não foi um ato de pura vingança. Foi, na verdade, uma ferramenta para redirecionar a história da humanidade, garantindo que aquela ordem original de Gênesis de encher a terra fosse cumprida, mesmo que contra a vontade das pessoas. E este mapa mostra o resultado final. O capítulo 10 de Gênesis, conhecido como a Tabela das Nações, vira a consequência direta desse evento. A gente vê os povos se espalhando pelo mundo, não por acaso, mas como resultado de uma intervenção totalmente intencional. Agora, vamos sair do mapa mundi e dar um zoom no núcleo de tudo. As famílias. Vamos ver como esse grande propósito divino se desenrola através de indivíduos e, muitas vezes, de pessoas bem imperfeitas em situações bem complicadas. Isso é fascinante, né? O plano divino não depende de pessoas perfeitas. Pelo contrário, a história de Jacó é um exemplo poderoso de como o propósito maior pode ser alcançado no meio de dramas familiares, favoritismo e até trapaça. Com essa frase, a Rebeca dá início a um plano para enganar o próprio marido, Isaque, e garantir que a bênção da primogenitura fosse para o filho favorito dela, o Jacó. Uma atitude, vamos combinar, bem questionável do ponto de vista moral. E aqui está a chave da interpretação que as notas trazem. A Bíblia não esconde as falhas humanas, mas ela enquadra essas falhas dentro de um plano maior, que não pode ser frustrado. O engano de Rebeca e Jacó acaba se tornando o veículo pelo qual uma profecia anterior, de que o mais velho serviria ao mais novo, se cumpre. E o padrão continua. Anos mais tarde, o próprio Jacó, já um patriarca, cruza as mãos de propósito para dar a bênção principal ao neto mais novo, Efraim. A nota de Gênesis 48, versículo 20, ressalta essa repetição, mostrando um princípio consistente. O propósito divino sempre prevalece sobre a tradição humana. Sabe aquelas listas enormes de nomes, as genealogias, que muita gente pula na leitura,
Pois é, até elas têm um propósito. As notas explicam que elas não são registros completos, mas sim seletivos. São como um holofote guiando a nossa atenção para uma linhagem específica. Por exemplo, na genealogia de Sem, o texto dá um destaque especial para Éber, que é o ancestral dos hebreus. Isso mostra que o autor está construindo uma narrativa com um destino bem claro em mente. Então, como é que todas essas peças se encaixam? Agora a gente vai conectar os pontos e ver o panorama geral que as notas de estudo nos ajudam a enxergar na história bíblica. E aqui está a grande conclusão. Da classificação de animais, à dispersão das nações, passando pelos dramas familiares, as notas de estudo revelam uma narrativa surpreendentemente coesa. A mensagem é clara: nada é por acaso. Cada evento é um fio na tapeçaria de uma história muito maior, guiada por um propósito divino. E é super importante lembrar de onde vêm essas percepções, de ferramentas como a Bíblia de Estudo NVI. As notas, os mapas, os artigos, tudo isso é projetado para ajudar quem lê a encontrar exatamente essas conexões e temas que muitas vezes passam batido numa primeira leitura. E para finalizar, fica essa reflexão. Se a gente passar a ler essas histórias não como eventos aleatórios, mas como peças de um quebra-cabeça intencional, que novos significados a gente pode encontrar? É uma perspectiva que, com certeza, muda tudo. Obrigado por acompanhar esta análise com a gente.